Olá, irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Fé Viva. Hoje iremos falar sobre um santo a qual celebramos o dia neste dia 4 de outubro, que é São Francisco de Assis. Um santo com uma história muito bonita e impressionante. São Francisco de Assis, ele era um jovem rico, vaidoso, orgulhoso, mas que ao ir para a guerra teve uma doença, né? Ficou enfermo e durante essa doença Deus tocou o coração dele para que ele se convertesse. Durante a sua enfermidade, ele ouvia uma voz lhe dizer que ele precisava servir o amor e servir o servo. E a partir disso, quando ele recuperou a sua saúde, voltou, ele sentiu que ele precisava de mudança, ele precisava deixar aquela vida de riquezas e começar a servir a Deus. E pouco a pouco, né, com muita oração, com muita devoção, ele foi se entregando, se abrindo ao Espírito Santo. E um dia, rezando sozinho na igreja de São Damião e Assis, ele estava com um crucifixo e ele começa a ouvir sair uma voz do crucifixo lhe dizendo assim: Francisco, repara a minha casa, pois olhas que ela está em ruínas. E essa frase se repete 3 vezes. E ele sente que era o próprio Jesus falando com ele que ele precisava fazer algo por aquela igreja. E ele decide então vender tudo o que ele tinha e entregar esse dinheiro para o padre da igreja de São Damião e Assis. Ele faz isso e pede para o padre deixar que ele vivesse ali naquela igreja junto com ele. Quando o pai de Francisco fica sabendo dessa notícia, ele fica muito bravo, né? Uma família de posses, né? O seu filho deixar tudo e entregar para a igreja, ele, né? Não gosta de saber dessa notícia e ele vai lá na igreja buscar Francisco e trazer de volta para casa. Ele traz Francisco, acorrenta ele, bate nele e deixa ele preso. O pai dele, depois de algum tempo, teve que se ausentar e nessa ausência a mãe de Francisco liberta ele. Mas quando o pai retorna, ele vai atrás de Francisco de novo lá na igreja e fala para ele, ou você volta para casa ou renuncia à sua herança. E então ele decide renunciar à sua herança. Ele entrega tudo o que ele tem para o seu pai, inclusive suas roupas, e ele diz assim: a partir de hoje, o meu pai será o pai que está no céu. Francisco começa então a ser exemplo para outros e a partir disso começam a surgir seguidores dele. Ele diz para esses seguidores que eles precisavam levar uma vida de perfeita santidade e de muita penitência. E assim começam a surgir os chamados frades menores, né, os seus seguidores, que eram aqueles que abraçavam a vida, dedicação ao outro, ao próximo, a Deus, a Cristo. Eles distribuíam o que tinham aos pobres e se contentavam com uma só túnica, uma corda e um par de calções. Esses seguidores foram aumentando de uma forma que, né, se tornou a Ordem dos Franciscanos, a qual é existente até os dias de hoje. A humildade de São Francisco é também um exemplo. Ele tinha uma humildade tão grande que ele não se achava digno de ser sacerdote e por isso ele recebeu apenas o diaconato. Mas ele recebeu uma graça 2 anos antes de sua morte muito grande, que um dia, em uma oração fervorosa, ele recebe a visita de Nosso Senhor crucificado através de um serafim de 6 asas. E esse serafim deixou-lhe impressos no seu corpo as estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, logo, né,
Em seguida, Francisco faleceu com menos de 45 anos no dia 3 de outubro de 1226, após escutar a leitura da Paixão de Cristo. Então é isso, essa é a história de São Francisco. Fiquem todos com Deus e pedimos, São Francisco de Assis, rogai por nós.